E aí, time, tá começando mais um Conversas do Campo. E para mostrar que o Mais Soja não é só soja, hoje a gente vai falar de algodão. Para isso a gente trouxe o pesquisador da Ceres Consultoria Agronômica, Maurício Stefanello. Ele vai mostrar um pouco pra gente que não conhece muito da área, o pessoal da região sul para baixo aqui, um pouco do panorama e um pouco das principais doenças e das pragas dessa cultura. Então, bora conversar. Então, Maurício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para conversar com a gente, ter descido de Primavera até o Rio Grande do Sul para conversar um pouquinho de algodão com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, em nome da empresa, para poder falar um pouquinho do que a gente faz com o cultivo do algodão, que é bem restrito hoje, Nós, no Mato Grosso, o principal produtor nacional, uma boa parte na Bahia e aí depois picado em pequenas porções aí em alguns outros estados. Então, como tu falaste agora, que é uma cultura restrita a algumas regiões, fala então, dá um panorama para o pessoal, assim como eu, que não tem muita proximidade com a cultura do algodão, dá um panorama, um status de como ela está no Brasil, o que tem sido feito, o que vai ser feito, região, vamos dizer assim, área, produtividade, produção, esse tipo de coisa. Bom, pois bem, tendo em vista, falando em especial da região onde nós atuamos, que é o estado do Mato Grosso, somos o principal produtor nacional. Nessa safra, a área nacional de algodão girou em torno de 1.500.000, 1.600.000 hectares, sendo que só o Mato Grosso planta próximo de 1.100.000, mais 300.000 hectares na Bahia, e o resto pulverizado um pouco em Goiás, Mato Grosso do Sul, alguma coisa no Paraná, uma região específica do estado de São Paulo, E essa área aumentou bastante do ano passado, das safras passadas para essa, O algodão vem numa crescente nos últimos 3 anos. Nós giramos por muitas safras próximos a 1 milhão de hectares como área nacional e nessas últimas safras aumentando, sendo que no estado mesmo do Mato Grosso, esse ano a gente teve um aumento de 30% a 40% da área frente ao ano anterior. Isso aí ocorreu devido a uma baixa no estoque mundial, um aumento de preço da arroba de pluma, o que fez com que grandes grupos que tinham condição de aumentar a área plantassem em áreas maiores. Alguns novos produtores entraram no ramo também, o que fez com que a área fosse maior, Tendo em vista como é o algodão hoje, a grande maioria do algodão nacional é de segunda safra, Principalmente agora falando do Mato Grosso, cerca de 70% a 80% do algodão é de segunda safra. O que é o algodão de segunda safra? É o algodão cultivado logo após o cultivo da soja. Então isso, tu faz uma semeadura de soja cedo, normalmente no mês de setembro, até meados de outubro, com a colheita final de dezembro, início de janeiro, o que te permite semear o algodão ainda numa boa janela para tu conseguir altas produções. E em específico na região sul, onde a gente está situado em Primavera do Leste, a gente ainda tem uma preferência pelo algodão safra, que é o algodão semeado via de regra em dezembro, sendo que antes disso não foi cultivado soja e via de regra a gente cultiva alguma cobertura de solo para então entrar com esse algodão safra. Mas a gente vê que essa modalidade do safra a cada ano diminui mais, em virtude o nosso sistema de produção está migrando muito mais para o soja algodão segunda safra. Boa parte do nosso algodão hoje é um algodão com espaçamento de 90 centímetros, aí variando dos 76 até o 90. Tentou-se já o cultivo do algodão adensado no Mato Grosso mesmo, algodão de 45 centímetros, 50 centímetros, o que acabou não adiantando, não evoluindo muito, até por causa da escassez de máquina, a colheita de uma pluma mais contaminada com as colhedeiras do tipo stripper. Então hoje esse seria um panorama de como, sim, de uma maneira bem ampla, de como o algodão está situado no país. Muito bem, Maurício. E em relação à produtividade? Hoje a gente busca, planta algodão, pensando sempre em colher aí acima das 300 arrobas de algodão em caroço, para ter um rendimento aí de pelo menos 120, 130 arroba de pluma. É óbvio que isso nem sempre é possível, mas até em virtude do alto custo do algodão, do valor agregado que a cultura tem,
uma colheita de pelo menos 100 arroba de pluma hoje ela é necessária, porque senão a gente não vai ter lucro, né? E o investimento, o risco é muito alto, tendo em vista que é uma cultura de ciclo muito longo, né? Para quem está acostumado a trabalhar com soja aí, na nossa região, soja de 90, 100, 110 dias, aqui no Rio Grande do Sul, soja 120, 130, né? O algodão é um cultivo que pode ir de 180, 190, 200 dias de ciclo. Então tu tem um período muito maior, né? Com ocorrência de pragas, doenças e investimento, fertilizante, que é muito caro. Então a gente tem que plantar pensando nisso mesmo, né? Mas hoje o que buscamos é pelo menos as 300 arrobas de caroço, visando sempre 300 e atingir aí os picos de 400. Felizmente no ano passado foi muito bom pro estado do Mato Grosso. Acredito que a média geral do estado esse ano vai ser um pouco inferior ao que observamos no ano passado, né? Esse ano acredito que a média do estado vai ser ao redor aí das 250, 260, 270 arrobas por hectare. Acabamos de fechar a colheita. Então, ainda tá bom, mas em virtude da redução do preço nessa safra frente ao que foi praticado na safra passada, eu acredito que para o próximo ano o aumento de área plantada já não seja tão grande. Acredito que agora o aumento deve ser menor e para os próximos anos deve haver uma redução de área novamente. Perfeito. Bom, a gente sabe que a qualidade e o rendimento da cultura do algodão ela está intrinsecamente ligada ao meio onde ela está inserida. Então conta para nós um pouco quais são os fatores ambientais, fatores abióticos que interferem e dentre desses quais são os principais que interferem no rendimento e na qualidade da pluma não da fibra do algodão. Entre outros fatores aí que fazem com que o Mato Grosso hoje seja o principal produtor, né, tá o clima que está adequado ao que a gente precisa para o cultivo do algodoeiro. Eu diria que em termos gerais, como todas as culturas, né, o algodão é fortemente influenciado por temperatura, déficit ou excesso hídrico e em virtude disso também a luminosidade, que está bem relacionada com o número de dias com chuva, né? O período inicial do algodoeiro de germinação, desde que se tenha umidade no solo, a temperatura é muito importante e uma temperatura aí ao redor de 30 graus, ela vai gerar o ponto ótimo de germinação da cultura, talvez uma germinação rápida e que vai me trazer poucos problemas com fungos, né, patógenos de solos, como risoctônia, fusário, que talvez sejam os nossos principais patógenos nesse caso. Quando eu tenho um solo mais frio e muitos dias chuvosos, né, eu sem sombra de dúvidas vou ter mais problema com fungos, patógenos de solo e posso ter uma redução significativa de stand, né. Num segundo momento, aí, o algodão vai desenvolver vegetativamente até o surgimento do primeiro botão floral e nesse período é um período em que o algodão cresce pouco para cima, né, pouco a parte aérea, mas desenvolve muita raiz. Então, nesse período, a gente não costuma ter muito problema no estado do Mato Grosso, né? Temperatura adequada, chuva adequada, o algodão evolui bem. Do primeiro botão até a floração, ele começa a ser mais suscetível a déficits hídricos, né? Com a redução se eu tiver seca, vou ter um maior abortamento da estrutura reprodutiva e isso vai acabar me prejudicando lá na frente. Posterior a isso aí, a fase do florescimento até a abertura do primeiro capulho lá, que talvez seja a fase mais longa e a mais importante, que ocorre concomitantemente, né, a floração e a frutificação. Nesse período o algodão é muito suscetível a muitos dias nublados, né? Isso tende a levar a problemas de polinização, vai afetar o rendimento e vai afetar a qualidade de fibra do cultivo. A temperatura não costuma ser um problema para o Mato Grosso, né? Porque o algodão se desenvolve muito bem com altas temperaturas diurnas aí ao redor de 30 graus, que é o que nós temos, e temperaturas noturnas mais baixas, ao redor de 22, 23, 24 graus. Por isso o algodão também se desenvolve melhor, né, em regiões de altitude um pouco mais alta, né? Eu tenho dias mais quentes, noites um pouco mais frias, e aí eu vou ter uma alta produtividade aliada a uma boa qualidade de fibra. E posterior a isso, aí, depois da abertura dos primeiros capulhos, eu vou ter o final
do ciclo aí, né? Com a abertura dos capulhos e a terminação do enchimento das últimas maçãs. Então, nesse período continua sendo importante a translocação, então tudo que altera a fotossíntese, aí, redução de luz, déficit hídrico, vai afetar no peso de capulhos e também na qualidade de fibra. Uma coisa que o algodão realmente não tolera é o excesso hídrico, né? A falta de oxigênio no solo. Se eu tiver muitos dias de chuva e um solo compactado, isso vai me levar a um alagamento, um encharcamento do solo, e isso reduz muito o crescimento e o desenvolvimento do algodoeiro. Essa talvez seja o problema assim, ambiental mais severo para o cultivo do algodão. O restante ele até que tolera bem, é uma planta muito plástica, por ser uma planta perene antes de ser domesticada aí por nós para a produção de fibra. Ela é uma planta perene, então ela se desenvolve muito bem, é muito plástica, ocupa os espaços, tem tempo de ciclo para se recuperar, desde que eu dê condições de adubação, de solo, ela consegue recuperar bem e preencher aí algum problema que eu tenha durante esse período. Falou em pragas e doenças antes na questão anterior. Fala um pouco para nós do MIP, quais são as principais atividades que o pessoal tem que ter, porque a gente fala muito em qualidade de fibra, em qualidade do algodão, e a gente sabe do bicudo, que é um dos principais interferentes na questão de qualidade. Então fala para nós um pouco do MIP do algodão. Bom, o nosso algodoeiro ele é repleto de pragas aí do início até o final do ciclo, e todas são importantes, né? Se destaca o bicudo como principal praga da cultura, mas hoje temos um problema com Spodoptera, que é violento e chega muito próximo do que se tem com bicudo em muitas regiões, talvez até pior em determinados locais. Mas o que a gente preza muito na cultura do algodão é realmente o monitoramento. A gente vê que o que falta para fazer MIP é monitoramento. Se tem que ter pessoas, técnicos, pessoas bem capacitadas no campo para que se tenha um levantamento adequado e confiável de pragas, para que eu possa definir uma aplicação de maneira assertiva, tanto momento, quanto dose, quanto produto. Ao nosso ver, esse é o principal ponto para que a gente obtenha sucesso, né? O algodão vai ter inúmeras pragas, começando de pulgão, mosca branca, lagartas, e aí eu vou ter curuquerê, vou ter helicoverpa, vou ter Spodoptera, vou ter o próprio bicudo, né? Agora a gente tem tido cada vez mais problemas com percevejos também, atacando maçãs. No final do ciclo, volto a ter problemas sérios com pulgão e mosca branca, né? Com a excreção de fezes açucaradas que vão melar a pluma, né? E vão atrapalhar muito no processo de fiação posteriormente. Então, durante todo o período, o algodão tem que ser monitorado. E um segundo ponto, que é o que vem nos condenando aí, feito com que a gente gaste cada vez mais com defensivos, é a qualidade da nossa destruição de soqueira. O algodão tem um vazio sanitário, né, regido por lei, uma instrução normativa, e infelizmente nós não temos conseguido fazer uma destruição de soqueira adequada, muito por uma falta de cuidado, às vezes por um desleixo, né, de fazer uma boa destruição, e também pelo fato de que é muito difícil fazer a destruição de soqueira no Mato Grosso, né? A gente pode destruir ela de maneira química com herbicidas, onde o 2,4-D é o carro-chefe nesse manejo, e pode ser feito de maneira mecânica também. Infelizmente, mecânico ele é mais demorado e mais caro. Além de que, se não bem feita com todos os cuidados, ela pode ser tão ineficiente quanto uma destruição química mal feita, né? E a destruição química ela é muito delicada de se fazer, porque a aplicação dos herbicidas normalmente se dá no período de seca, né? Onde a gente sabe que os herbicidas não vão ter a mesma eficiência que teriam num período de maior umidade. Mas isso, infelizmente, é uma coisa que nós não temos como fazer, não conseguimos controlar o tempo. Então a gente tem que ser o máximo cuidadoso e zeloso nessa fase para que consigamos resolver esse problema aí. Perfeito. Então agora a gente vai entrar no teu assunto, que é a tua especialidade, falar um pouco de mancha de granulária, que é considerada a principal doença de parte aérea do algodão. Fala para nós como está a situação do manejo, o que os agricultores estão fazendo e qual a importância do manejo preventivo.
Bom, agora tu falasse em ramulária, realmente é a doença aí que a gente vem despendendo mais tempo nos últimos anos em virtude da importância que ela tem adquirido para o cultivo do algodoeiro, né? Desde que eu comecei a trabalhar com algodão, isso já vão aí 7, 8 anos, a cada ano a gente tem a necessidade de um maior número de aplicações de fungicidas para manejo de ramulária. Então, só nesse sentido a gente vê que alguma coisa tá dando errado aí, não está certo nesse manejo como um todo. Hoje a gente não são raras as áreas que fazem 10, 11, 12 aplicações de fungicidas para manejo de ramulária. Acredito que a média estadual esteja próxima de 9 aplicações durante o cultivo, né? E um dos principais problemas que vem é em decorrência, de novo, de uma má destruição de soqueira, né? A gente pode aproveitar esse vazio sanitário que foi instituído em virtude do bicudo, mas essa destruição de soqueira ajuda muito no manejo de ramulária, né? Por ser um fungo biotrófico, ele vai sobreviver em plantas vivas. E se eu tiver a presença de soqueira e tiguera já, isso vai me fazer ter um inóculo inicial muito maior e eu vou ter uma pressão de ramulária já no início do ciclo do algodoeiro. Isso faz com que a cada vez a gente note a presença da doença no cultivo cada vez mais cedo, né? Não são raros os casos de ver a presença de ramulária com 20 dias de emergido, 25, 30, né? Que muitas vezes é antes da realização da primeira aplicação para manejo da doença. Então, sem sombra de dúvidas, esse seria um ponto primordial. E aí depois a gente vai cair no manejo químico, vai precisar de fungicida para complementar o manejo, né? A gente também pode aliar isso aos cultivares RX, né? Cultivares com nível de tolerância para ramulária, mas só a tecnologia, também a resistência genética não é o suficiente para o manejo eficiente da doença e a gente vai precisar dos fungicidas, né? Nesse sentido, a gente tem que começar cedo, né? Tem que fazer as primeiras aplicações aí de preferência antes de encontrar os primeiros sintomas, né? Ou quando enxerga o início da mancha azulada antes da esporulação do fungo. E aí respeitar intervalos aí de no máximo 14 dias hoje. Hoje não dá para estender mais o período, o intervalo entre as aplicações, né? O hidroxodefentina aí hoje é uma ferramenta importante, a gente vê que ele ainda precisa fazer parte do manejo de ramulária, né? Recentemente a gente teve a introdução das carboxamidas nesse manejo de ramulária e felizmente alguns produtos têm uma performance muito boa, bastante superior ao que a gente vinha obtendo com o uso exclusivo, praticamente exclusivo de triazóis que vínhamos fazendo, né? Algumas misturas de triazóis e tribirulinas e um número enorme de aplicações de triazol que baseavam praticamente todo o manejo, o que leva ao surgimento de resistência, né? Ao ponto que os principais triazóis que a gente tinha com excelência alguns anos atrás, hoje já tem um relato sério de queda de eficiência para manejo de ramulária. Então a rotação de ingredientes ativos também nessas aplicações é muito importante, dando preferência para as estribirulinas, carboxamidas no início do ciclo e logicamente fechando aí com os triazóis. A gente vai ter uma entrada de um bom número de novos produtos aí para as próximas safras, embora não tão imediato assim, o que vai nos permitir, desde que trabalhado com inteligência, que a gente consiga manter as moléculas funcionando bem por um período maior de tempo. Além disso, a gente tem a oportunidade também de trabalhar com os multissítios, né? Que vieram em virtude da ferrugem da soja, a gente já tem eles no manejo do algodoeiro e também tem algumas moléculas que têm uma performance muito interessante e podem nos ajudar muito no manejo da doença. É isso aí. Então, Maurício, muito obrigado por explicar para a gente que não conhece tanto da cultura do algodão. Falaste um panorama, deste um MIP, a questão da ramulária, de doenças e falaste um pouco dos fatores que interferem na cultura. Muito obrigado por ter se disponibilizado, por aceitar o nosso convite. E pessoal de casa, você que ficou com a gente até aqui, curte, compartilha o vídeo, larga para todo mundo que conhece em casa. Temos a presença VIP aqui do professor Jonas, ele vai estar curtindo o vídeo assim que sair, ele vai estar compartilhando com o pessoal. Então pessoal, era isso aí, esse foi mais um Conversas do Campo e até a próxima.